Hoje eu recebo um dos nomes mais influentes do marketing político no Brasil. Ele é estrategista, publicitário, jornalista, mestre em comunicação e fundador do Eleja-se, uma plataforma que já formou milhares de profissionais e participou de centenas de campanhas eleitorais de todo o país. No ano que antecede uma das eleições mais intensas e desafiadoras dos últimos tempos, ninguém melhor para trazer uma visão técnica e verdadeira sobre política, comunicação e construção de mandatos. Seja bem-vindo ao De Frente com Da Hora, Emerson Sarai. Obrigado. Obrigado você estar aqui. Eu quero saber de você e na verdade eu já quero começar, né, essa entrevista perguntando sobre um pouquinho da sua vida e quando foi que você percebeu que sua vida seria no marketing eleitoral? Cara, essa é uma longa história, eu vou tentar resumir bastante aqui. Eu sou de Campina Grande, na Paraíba, uma cidade que tem uma condição muito interessante quando a gente fala de política e de marketing, que é uma cidade que tem uma tradição muito grande na política, é uma cidade que tem uma tradição muito forte na comunicação também, porque é uma cidade que fica próximo da cidade natal de Assis Chateaubriand, que foi o fundador dos Diários Associados. Então, Campina Grande teve as primeiras emissoras de televisão e de rádio do interior do Nordeste. Então, se criou lá um ambiente que eu digo que é a tempestade perfeita. Você tinha famílias políticas muito fortes na cidade, você tinha um aparato de comunicação, de televisão, de rádio também, de jornal, muito importante, e é uma cidade também universitária, então você tinha cursos de comunicação, cursos de jornalismo. Então, eu comecei a trabalhar com marketing político lá em 1988, aos 16 anos, eu já estava ali editando os programas da TV, né, do horário eleitoral, e tive 3 fases na minha carreira, né, de 88 a 98 eu entendo que foi a fase do aprendizado, em que eu trabalhava às vezes eu trabalhava em algumas campanhas praticamente de graça, só para pegar a experiência. Não tinha curso, não tinha evento, não tinha treinamento naquela época, então você aprendia na prática. Então de 88 a 98 foi a fase do aprendizado. Em 98 eu me coloquei como marqueteiro no mercado, só que naquela época de uma maneira sazonal, então eu trabalhava só nas campanhas, a cada 2 anos eu ia para a campanha, trabalhava, quando terminava a campanha eu ia cuidar de outras coisas. Em 2008 eu fiz minha primeira campanha já no digital, já trabalhando a questão do marketing digital, ainda era Orkut, a gente não tinha onde postar os vídeos, a gente gravava o vídeo no DVD, distribuía o DVD para as pessoas. E em 2018 foi onde eu tive minha última virada de chave, que foi quando eu entendi que o mercado havia deixado de ser sazonal, marketing político não era mais só de 2 em 2 anos, e aí foi quando eu criei o Eleja-se, em 2019, e desde então eu trabalho todo santo dia, de domingo a domingo, nesse projeto do Eleja-se e exclusivamente com marketing político, estratégia eleitoral e mídias digitais para políticos. E qual o seu maior desafio pra no marketing político? O maior desafio que a gente tem hoje, por incrível que pareça, Luiz, é mostrar para os políticos como a gente consegue resolver com muita facilidade os problemas dele. Eu acho que a gente meio que se coloca, e eu acredito que você também tem, essa visão, é como aquele médico que vê um paciente definhando, morrendo, e ele diz assim: "Cara, é muito simples resolver o problema desse cara, é só ele querer". Então, hoje, o que a gente vê é a maioria dos políticos errando muito, gastando muito dinheiro com o que não funciona, perdendo muito tempo com o que não dá resultado, preso a uma bolha da política, que é uma bolha sem nenhum sentido, Sim. e não percebendo que tem técnicas, estratégias, ferramentas, processos, táticas, que são extremamente simples, baratas e que é só você aplicar que você consegue ter resultado. Eu inclusive, hoje para mim é muito mais fácil dizer isso, que eu estou dizendo isso já faz muito tempo, mas hoje para mim é muito mais fácil dizer isso, porque quando eu dizia isso antes, as pessoas diziam: "Não, não é assim, você está simplificando, você está criando um cenário que não existe". Agora a gente tem tanta prova, a gente tem tantos políticos que já se elegeram utilizando esses métodos que a gente defende, que fica difícil para o político se defender disso e dizer assim: "Não, isso não funciona". Aí às vezes vem aquela coisa: "Isso não funciona no meu estado, isso não funciona na minha cidade, isso não funciona para mim".
Mas o que a gente entende é que é uma ferramenta de defesa, é uma estratégia, um gatilho de defesa do político, porque na verdade o que ele não quer é fazer. É como o paciente Né? que diz assim: "Eu prefiro morrer a fazer uma dieta, eu prefiro morrer a fazer exercício, eu prefiro morrer a fazer essa cirurgia". Então os políticos hoje eles estão muito nessa lógica de, no fundo, eles estão com um mecanismo de defesa para se proteger do novo. Mesmo sabendo que isso funciona. Em todas as campanhas que você já fez, qual foi a que mudou a sua visão sobre política? Toda campanha muda a minha visão sobre política. Eu acho que não toda campanha, cada campanha pessoal, toda campanha, todo período de campanha. Então, por exemplo, e eu falei disso no evento que você promoveu aqui em Aracaju, a última campanha de 2024, ela consolidou em mim um sentimento que já vinha crescendo ao longo das campanhas, de que estratégia não é para todo mundo. A gente fala muito, tem a figura do estrategista político, a gente fala muito de ter uma estratégia política, e eu já passei por esse processo de ter uma estratégia perfeita, maravilhosa para uma campanha, e essa campanha perder, não porque a estratégia não funcionou, mas porque a estratégia a gente não conseguiu nem colocar em prática. Então, de um lado você tem políticos que estão muito nessa vibe de: "Eu quero uma estratégia, eu quero uma estratégia, eu quero um estrategista", e no final a estratégia fica muito boa, o estrategista é muito bom, mas simplesmente ela não é colocada em prática. E também, infelizmente, a gente tem do outro lado também profissionais, ou às vezes amadores que se vendem como profissionais, vendendo essa lógica da estratégia, do estrategista, e no final eles, até a estratégia é boa, mas nenhuma ideia é boa se não for colocada em prática, né. A gente vive muito isso nesse mundo que a gente vive, né. Sim. Eu tenho um amigo meu que ele criou o Google 10 anos antes do Google existir. Ele já teve a ideia do Google, só que ele não colocou a ideia para funcionar, então não Tô adianta. na E o que sua formação te deu que os outros estrategistas não têm? Olha, eu me preocupei em algum momento em agregar valor acadêmico à minha carreira. Eu inclusive fui tarde para a academia. Eu parei de estudar aos 16 anos, aos 14 anos, na verdade, para trabalhar. Então eu só estudei até a sétima série. Então trabalhei até ali os 28 anos, e ali eu entendi que eu precisava trazer um valor acadêmico para minha carreira. Aí eu fiz 2 graduações, numa universidade estadual, outra na universidade federal, fiz mestrado, fiz várias especializações, fiz cursos fora do Brasil, e a única coisa que esses cursos fizeram, Luiz, foi me mostrar, primeiro, que o ambiente acadêmico, com todo respeito, mas o ambiente acadêmico, ele não entende o que é que acontece na prática, no campo de batalha. Eu não estou dizendo que o conhecimento acadêmico não é importante. Eu aprendi muita coisas do ponto de vista de conhecimento, de dados, de informações no ambiente acadêmico, mas como diz aquele ditado, na prática a teoria é outra. Então, o ambiente acadêmico me mostrou que é importante estudar, é importante se qualificar, é importante estar por dentro do que está se discutindo nesse ambiente, das teorias, né. Então tem várias teorias, gatekeeping, espiral do silêncio, janela de Overton, tem muita coisa que eu aprendi que às vezes eu até tento postar no Eleja, se não funciona, porque ninguém entende nada e porque é uma teoria que as pessoas não conseguem ver na prática, mas basicamente o que eu aprendi nessas minhas experiências de aprendizado, foi que nada substitui o campo de batalha, o chão de fábrica, sabe. Ninguém nunca vai conseguir dirigir uma campanha, coordenar uma campanha, se antes não tiver estado na rua, no estúdio, durante a gravação, no evento, no lançamento. Então eu vivi toda essa trilha, né. Eu comecei como assistente do assistente do assistente, e hoje eu sou aquela pessoa que está ali na coordenação de várias campanhas ao mesmo tempo, mas muito nesse papel de quando alguém chega ali e diz assim: "Ó, isso não tem como fazer", eu digo: "Tem, e se você quiser eu vou e faço, e mostro para você que é possível fazer". É uma forma muito boa de convencer as pessoas a fazer o que precisa ser feito. Massa. Nos últimos 5 anos, o que que você acha que mais mudou no marketing político? Eu acredito que
vai passar de 5 anos essa minha conta, porque eu acredito que a gente teve 2 grandes viradas de chave no marketing político. A gente teve em 2018 a eleição de Jair Bolsonaro, que era uma coisa que, se você chegasse 6 meses antes da eleição, ele era ridicularizado. Tem muita gente que se protege dizendo que ele foi eleito graças à facada. Eu não duvido que aquilo teve um peso significativo, mas se você prestar atenção aonde ele já havia chegado ali, e inclusive o que motivou aquele fato, mostra que mesmo que Bolsonaro não tivesse sido eleito em 2018, ele seria um grande fenômeno e ele validaria essa ideia de que o digital, as redes sociais, as narrativas transmediáticas, elas são uma realidade e a gente não pode negar ela. E aí a gente tem a eleição de 2020, foi a eleição da pandemia, que foi uma eleição que eu acredito que ela acelerou em pelo menos 2 eleições, ou seja, aí 8 anos, o processo de digitalização das campanhas, principalmente as campanhas municipais. Eu fiz várias campanhas em 2020 para clientes que eles não iriam investir no digital, eles não iriam fazer campanha no digital, e por conta da pandemia, eles nos procuraram, inclusive correndo risco de vida, né, o político chegava para mim e dizia assim: "Eu preciso fazer uma campanha agora digital, porque senão eu já tenho tantos anos de idade, eu vou morrer na campanha se eu pegar covid". E a grande surpresa para ele, não para a gente, é que funcionou muito melhor do que a campanha tradicional. Então, o cara fez uma campanha com menos esforço, com menos custo, precisou investir menos energia, menos equipe, menos estrutura, menos tudo, e teve um resultado muito melhor. A gente teve em 2024 meio que um efeito rebote. A gente teve vários políticos que em 2020 entenderam essa lógica do digital, mas em 2024 tentaram resistir a isso, dizendo assim: não, mas ali foi só na pandemia. Agora a gente volta para a programação normal e não voltou. Eu acho que o ponto Nada importante é voltou, isso. na verdade, nada voltou disso, não mudou. Qual o maior erro que você acha que um pré-candidato comete hoje nas redes sociais? É tentar falar de política onde as pessoas não estão querendo falar de política e entender que a comunicação nas redes sociais, ela segue o modelo da comunicação que já é uma comunicação errada. Se você chega para mim e se a gente tira a rede social, tira mídias digitais do cenário e a gente volta para uma época onde isso não existia, já não era boa aquela campanha, por exemplo, que o cara fazia a campanha toda panfletando, Sim. ou que o cara fazia a campanha toda só fazendo propaganda eleitoral. Essa campanha já não era boa. Ela ficou pior ainda no momento em que esse cara entrou num ambiente onde as pessoas querem conversar, bater papo, rir, se divertir, chorar, se emocionar, debater, brigar, e ele entra naquela lógica do cara que fica tentando se vender O tempo o todo. tempo todo. A rede social de político, eu digo que ela parece com um eterno intervalo comercial. Então imagina que você ligasse numa emissora de televisão e tivesse só comercial, só comercial. Aí vende um carro, vende uma cerveja, vende uma bebida, vende um sapato, vende uma passagem de avião. Vai ter uma hora que você vai dizer assim: "Não, cadê o programa? Cadê a diversão? Cadê a informação? Cadê o entretenimento?". Então, os políticos nas redes sociais, eles ainda não entenderam a lógica, que é uma lógica antiga, que é a lógica do que a gente chama de infotenimento. Rede social é infotenimento, é informação e entretenimento, e dentro de uma lógica também que a gente chama muito que você tem você tem 2 tipos de propaganda, você tem 2 tipos de comunicação, né. Você tem o marketing que a gente chama de outbound e você tem o marketing que chama de inbound. Então o outbound marketing é aquele marketing: beba Coca-Cola, compre batom, viaje pelas linhas aéreas Azul. Esse é o outbound. O inbound é aquele marketing do cara que diz assim: "Ó, vou te mostrar aqui os melhores destinos para o verão no ano de 2026. Então você pode ir para Maragogi, você pode ir para o Rio de Janeiro, você pode ir para Buenos Aires, e se quiser ir, vá pela Azul". Então isso primeiro você provoca o desejo, então os políticos não entenderam essa lógica de que primeiro eles têm que provocar o desejo das pessoas, de votarem, ele precisa gerar conexão para a pessoa gostar dele, admirá-lo,
entender que ele defende as mesmas coisas, luta contra as mesmas coisas, propõe as mesmas ideias. E aí, no momento em que ele diz assim: "Olha, sabe aquele cara que criou um relacionamento com você nesses últimos meses e que você vem gostando muito da convivência com esse cara sou eu e esse cara vai ser candidato". Aí o cara diz: "Pô, massa, agora que eu gosto dele, agora que eu me conectei a ele, eu vou votar nele. E vou mais do que isso, vou apoiá-lo, vou pedir voto para ele, vou brigar por ele, vou defendê-lo". Esse é o grande objetivo. Porque também, Luiz, a gente trabalha muito com a lógica no marketing normal existe a lógica do funil de vendas ou do funil de marketing, né, que você pega um cara que não tem a mínima noção de quem é você, até fazer com que esse cara compre um produto seu. Na política, o que é comprar o produto? É votar. No Eleges, a gente não trabalha com funil de marketing, a gente trabalha com o que eu chamo é uma figura mais parecida com uma como é aquele aparelhinho que a gente vira, assim, de areia? O É, eu sei o que que é. Pronto, daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Então, ele tem um funil de cabeça para cima e um funil de cabeça para baixo. Então, a conversão não é o final, no funil a conversão é o final, mas na ampulheta, lembrei da palavra, na ampulheta, a ampulheta ela fica ali no meio. Então o que é que a gente trabalha? A gente trabalha para que o voto, ele venha antes. O voto, a decisão do voto, ela não pode vir no dia da eleição. Ela tem que vir 1 mês antes, 2 meses antes, porque no momento em que eu decido, eu já estou seguro que eu vou votar em você, eu viro um advogado seu, eu viro um embaixador seu, eu viro um defensor seu, e aí eu começo a multiplicar votos. Então o grande truque para a eleição do ano que vem, vai ser fazer com que o eleitor não decida votar ali no dia 4 de outubro, quando ele acordar e ele diga assim: "Ah, vou votar em quem? Ah, vou votar em Luiz". Não, ele tem que acordar no dia 4 de outubro feliz, satisfeito, dizer assim: "Valeu a pena escolher votar em Luiz. Há 2 meses eu tomei essa decisão e nesses últimos 2 meses eu já consegui 10 votos para ele, minha família toda vai votar nele. Aquele cara que estava falando mal dele lá na rede social, eu cheguei lá e calei aquele cara e mostrei que aquele cara estava errado". Essa é a grande dinâmica da política hoje. Isso é massa. E como um candidato sem dinheiro pode se destacar em 2026? Com tempo. Só tem uma coisa que substitui o dinheiro na equação da construção de uma vitória eleitoral, é o tempo, é o uso bem feito, é o uso inteligente do tempo. Então, os políticos que hoje estão entendendo só para você ter uma ideia, Luiz, a gente hoje já está atendendo mais de 20 pré-candidatos para a eleição do ano que vem, em vários estados, para deputado estadual, deputado federal, governador e senador. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu não posso garantir que todos eles vão vencer, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que o fato deles estarem trabalhando como estão trabalhando hoje, o que a gente está construindo hoje, vai ser uma vantagem competitiva, a gente chama de vantagem injusta. Por que é uma vantagem injusta? Porque tempo, você não consegue repor tempo. Dinheiro, se eu tenho 1 milhão e você tem 5 milhões, e eu consigo convencer outras pessoas a me darem mais 9 milhões, eu chego na campanha com 10 e você com 5. Agora, se eu tenho 10 meses e você decide começar a sua campanha só faltando 3 meses para a campanha, você não tem como comprar 7 meses, entendeu? E quando um político deve começar a construir uma marca pessoal para você? Na hora que nasce. Eu acredito que, assim, os políticos e infelizmente, assim, fica parecendo é meio chato essas entrevistas, assim, essas coisas que a gente fala, porque parece que a gente é inimigo do político. O que eu acredito é que o principal inimigo do político hoje é o político. Então nós somos aquele médico que fica dizendo assim: "Você vai morrer se você fizer isso". Nós somos aquele nutrólogo, aquele nutricionista que fica dizendo assim: "Não coma mais isso". Aquele personal trainer que diz assim: "Você precisa fazer isso". E o político, na verdade, ele está trabalhando contra ele. Então nós é que estamos tentando salvar esses caras. Então, uma coisa que eu vejo hoje, é que a gente quando a pergunta foi eu comecei a falar e a pergunta foi Quando o político deve construir sua marca pessoal? pronto. Então assim, o que a gente está falando é do político entender que as pessoas não votam em político, as pessoas não votam em gabinete, as pessoas não votam em obra, as pessoas não votam em projeto, em plano de governo. A maioria dos candidatos que eu trabalhei, com todo respeito a eles,
mas nem eles leram o plano de governo deles. Por quê? Porque ninguém lê plano de governo. Então, o político, ele precisa entender que as pessoas votam, isso responde sua pergunta, as pessoas votam numa marca. As pessoas compram carro pela marca, as pessoas compram telefone pela marca, as pessoas usam roupa pela marca. Então, por que as pessoas não vão votar pela marca? E marca, você que é especialista nisso sabe, não existe explicação melhor para dizer o que é uma marca do que dizer assim: marca é o que marca. Então, assim, é aquela coisa, é fazer o eleitor acordar no dia da eleição dizendo assim: "Eu vou votar nesse cara". Por quê? Porque ele é o que eu mais me lembro, ele é o que eu tenho mais conexão, ele é o que eu tenho mais histórias para contar, ele é o que mais me emocionou, ele é o que me fez entender coisas que eu não entendia. Então é muito nessa lógica. O que derruba um candidato mais rápido? O erro estratégico ou o erro ético? O erro estratégico. O erro ético, por incrível que pareça, a gente estava até conversando sobre isso, Luiz. Eu conheço candidatos que são o típico, pau de galinheiro, assim, sujo, 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 mas com uma boa estratégia. Eu não estou dizendo que isso está certo, eu não estou fazendo nenhuma apologia a esse tipo de lógica política, não. Mas a história que a gente vê é que você tem políticos que têm muitos esqueletos no armário, se elegendo com uma boa estratégia, e muitos políticos honestos, competentes, inteligentes, que não têm uma mancha na vida privada nem na vida pública, mas que naufragam nas eleições simplesmente porque não têm uma boa estratégia. Autenticidade, você acha que dá para treinar ou tem que nascer com ela? Eu acredito que a autenticidade no campo eleitoral é muito importante a gente entender que ser autêntico não é ser perfeito. Porque quando a gente fala: "Dá para treinar a autenticidade?", eu acredito que não. Eu acredito que dá para você, eh, é a história do diamante. Eu acho que dá para você, lapidar, transformar aquele diamante bruto num diamante lapidado, e você tem diamante azul, amarelo, vermelho, cinza, de todas as cores. Então, você não tem que estabelecer que todo político tem que ser uma Turmalina Paraíba. Você tem que estabelecer que todo político precisa passar do processo de pedra bruta para pedra lapidada, a partir de um processo de construção de uma imagem, de uma marca, de quebra de objeções, de adequação à realidade, né. A gente tem o que a gente chama do zeitgeist das campanhas, os signos das campanhas. Então o político ele precisa estar alinhado com o que está acontecendo naquele momento, mas a partir do que ele é. Não com a figura. Essa coisa da figura construída ficou muito forte no Brasil, numa época em que os marqueteiros eles fabricavam candidatos do zero, mas aquele era um ambiente protegido. O político ele só aparecia na televisão, gravando no estúdio, com um teleprompter, com um diretor, né, com todo um entorno ali que fazia com que ele fosse protegido. Agora o político pode tentar fazer isso, mas na hora que ele sair da produtora, vai ter uma pessoa com celular filmando ele. Na hora que ele chegar no restaurante, que ele tratar o garçom mal, vai ter alguém ali filmando, fotografando, então não se sustenta. Se é um cara mais bruto, se é um cara mais, a gente chama de um cara mais positivo, né, um cara mais, né. Então se é um cara que tem esse tipo de postura, não adianta você tentar transformar esse cara numa pessoa super sensível e tal. Não, você tem que vender para as pessoas no que é que isso faz com que ele seja um bom político. Então esse cara é bruto, ele é ignorante, ele tem esse perfil? Tem. Então isso é bom, porque é melhor você ter um político assim, do que você ter um político frouxo, do que você ter um político, né, ou então de você ter do que a gente tentar e a política hoje também trabalha muito nisso, né, o marketing, ele está tão presente na vida das pessoas, que às vezes entregar a estratégia de marketing é o que vende o político. É você ter um político. Eu já tive campanha de um cara que falava muito mal, e a gente colocou um vídeo da campanha que era só ele tentando falar e ele não conseguia falar, ele tentava falar e não conseguia falar. E aí no final a gente dizia assim: "Esse cara é muito ruim de falar, mas ele é muito bom de trabalhar". Nossa. Qual tendência você aposta como dominante para 2026? Olha, em termos vamos dividir aqui.
Em termos de rede social, é muito importante a gente estabelecer que está configurada que a rede social pode haver um tsunami aí e mudar alguma coisa, mas a preço de hoje, a rede social do ano que vem será o Instagram. Por que eu estou falando isso? Que ainda tem políticos que dizem assim: "E o Facebook? E o TikTok? E o Quai?". A rede social é o Instagram. Depois que você resolver seu Instagram, aí você pode ir lá e dizer assim: "Vamos abrir um canal no YouTube, vamos fazer aqui um TikTok". Mas é um plano. Mas exatamente. Mas primeiro resolva o Instagram. E o segundo canal, talvez, se a gente trabalhar a lógica de rede social e canal de comunicação com a população, a rede social será o Instagram. O canal de comunicação com a população será o WhatsApp. E nessa perspectiva, o WhatsApp talvez seja mais importante do que o Instagram. Porque aí a gente não vai colocar o Instagram, o WhatsApp como uma rede social. Também funciona como uma rede social. Mas no WhatsApp você tem menos dependência de algoritmo, você tem mais liberdade, você tem mais autonomia estratégica. Mesmo que você fala diretamente com a pessoa. Exatamente, não tem ninguém ali. O WhatsApp ele não pensa se ele vai ou não mostrar sua mensagem para as pessoas. Ele mostra todas as mensagens que você mandar para todas as pessoas dentro de uma lógica que ele tem lá, né. Se a pessoa tiver seu número salvo, ou se você estiver usando uma determinada ferramenta e tal. Então, a mensagem vai chegar. Onde é que está o erro que os políticos cometem? É nessa mensagem. Então hoje eu vejo que 99,9% das mensagens políticas que são enviadas pelo WhatsApp, elas estão completamente equivocadas. Se não é uma mensagem que o eleitor pega aquela mensagem, lê aquela mensagem e diz assim: "Porra, que massa que esse cara me mandou essa mensagem", tem vontade de agradecer o político que mandou aquela mensagem, essa mensagem não foi boa. Então, se é aquela mensagem, o cara diz: "Ah, lá vem o político me mostrando o que ele está fazendo. Lá vem o político", é panfletagem, né. Você transforma o celular do seu potencial eleitor numa tela de panfletos. E ninguém gosta de receber Chega panfleto. uma hora que as pessoas até começa, assim, Não, aí você criticar o bloqueia. político, é. Eu particularmente tem várias não é nem político só, várias pessoas que quando eu sei que essa pessoa só me manda mensagem: "Venha a nós e vosso reino nada", sabe, é só mensagem pra ela, pra ela, pra ela: "Olha o pulso que eu lancei, olha o produto que eu estou vendendo, olha isso aqui como é legal". Eu, por exemplo, eu uso muito no Eleja-se a estratégia do WhatsApp, mas nós temos uma métrica no WhatsApp, de cada 10 mensagens que nós mandamos no WhatsApp, 9 mensagens têm que ser de prestação de serviço, de informação, de para fazer com que o cara que está lá na ponta diga assim: "Que legal que esse cara me mandou essa mensagem, obrigado". Aí, quando eu mando uma mensagem dizendo assim: "Olha, eu estou com uma promoção, eu estou com um produto aqui, eu vou fazer uma live, eu vou fazer um evento", ainda tem uma galera que fica chateada. O cara chega e diz: "Pô, Emerson, tu tá usando meu número aqui para estar me vendendo propaganda". Eu digo: "Filho, eu lhe mandei 9 lhe ajudando. Agora você vai fazer a conta. Vale a pena você sair do meu grupo, você bloquear meu número, para não receber a promoção e deixar de receber aqueles 9 conteúdos?". Aí o cara diz: "Não, vale a pena". E também uma coisa que é muito importante, quando a gente manda uma mensagem, a gente sempre manda a mensagem na lógica de assim: vamos mandar uma mensagem que depois, se a gente não mandar essa mensagem, depois esse cara vai se arrepender de não ter recebido, porque ele deixou de comprar um curso, ou ele deixou de contratar um serviço, ou ele deixou de participar de um evento. O político tem que usar essa mesma lógica. O político tem que entender assim: eu estou mandando uma mensagem para as pessoas, por exemplo, de Lagarto, avisando que eu vou fazer um evento lá. Então, me interessa essa mensagem? Interessa. Mas o cara de Lagar que não receber essa mensagem, depois ele pode dizer assim: "Pô, teve um evento do deputado aqui, do candidato aqui, e eu não estava sabendo". Então, prestação de serviço, infotenimento, informação mais entretenimento. Então, assim, e esse vai ser o jogo de quem quiser jogar bem no ano que vem e quiser ter chances de vitória. Se o cara ficar jogando esse jogo o jogo do, por exemplo, do disparo: "Ah, eu peguei toda a base de eleitores aqui da cidade, eu vou disparar uma mensagem para eles", depende, qual é a mensagem que você vai disparar, Acho que isso, né? isso funciona. Funciona dependendo do conteúdo. Então, não é o meio, nunca é o meio. Não é o Instagram, não é o TikTok, não é o WhatsApp, é a mensagem. Do mesmo jeito que se você é um candidato na eleição do ano que vem, você encontra com uma pessoa na rua e você não sabe transformar esse encontro em algo útil,
aquele típico candidato que diz assim: "Olha, eu preciso do seu voto, vote em mim. Ó, tá aqui meu panfleto, eu quero que a senhora vote em mim". Esse cara já perdeu o voto. Agora, se esse cara chega e sabe abordar essa pessoa: "A senhora é de onde? Como é que tá a senhora? E a senhora tem filho? E qual é o problema que a senhora tem no seu bairro?", né, e aí faz uma conexão com a pessoa. "Ah, como é o nome da senhora?". "Ah, meu nome é Margarida". "Ah, eu tinha uma tia chamada Margarida, eu gostava muito dela". Então, conexão. "Mas o seu nome é Margarida por quê?". "Ah, meu nome é Margarida porque meu pai adorava flores". "Minha tia também. Mas a senhora mora onde, dona Margarida?". "Ah, eu moro aqui no bairro tal". "E o bairro lá como é que tá? Tá com algum problema?". "Ah, meu filho, lá o problema aqui na cidade é a saúde". "Ó, dona Margarida, nessa eleição, o meu principal objetivo é trabalhar, colocar todas as minhas emendas como deputado para a saúde, porque é muito importante". E aí a pessoa já sai dali dizendo assim: "Que massa, ele tem uma conexão comigo, ele tem uma tia chamada Margarida, o pai dele também gostava de flores, o pai da tia também gostava de flores, ele vai lutar pela saúde". É isso, sabe. Então tem aquele político, tem coisa pior do que aquele político, tem alguns políticos que vão se identificar com isso, aquele cara que faz assim, você chega pra falar com ele, ele faz assim: "E aí, tudo bom? Como é que vai?". O cara não olha nem na cara do eleitor, aí depois Esse aí def é, não, aí você tem aquele cara que depois ele chega criticando dizendo assim: "O atendimento da saúde é muito mal, o médico não olha na cara do paciente", e tu não olha na cara do teu eleitor, tu aperta a mão olhando para o outro. Tu chega para o eleitor, tu só fala, 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 não deixa ele escutar. O político, ele é um vendedor. Todos nós somos vendedores. Você é um vendedor, eu sou vendedor, então todos nós somos vendedores. O político, ele precisa entender que vender não é empurrar, entubar, como a gente chama na linguagem do marketing das vendas. Ele e Vender é escutar, vender é entender, vender é saber interagir com aquela pessoa. Tem uma técnica que se usa muito, que é a técnica do rapport, né. Então é você fazer cada pessoa que entra em contato com você, sair desse encontro sentindo que foi bom, sentindo alguma coisa boa, com um sorriso no rosto, com a esperança no coração. Então, eu estou falando isso na campanha tradicional, que é uma coisa que as pessoas às vezes dizem: "Não, mas Emerson é o cara do digital". Não, eu sou o cara do tradigital. Eu entendo que o tradicional ainda funciona mais do que o digital. O digital alimenta o tradicional retroalimenta o digital, e o candidato que tentar ter uma campanha só tradicional ou só digital não vai se dar bem. Então, do mesmo jeito que o político tradicional, quando as pessoas encontram com ele, as pessoas saem ali com aquele calorzinho no coração, o político digital precisa que as pessoas, toda vez que virem um conteúdo dele, entendam assim: "Pô, que legal que esse cara me mandou essa mensagem, gostei muito". O que que você acha desses profissionais que não têm formação e acaba se titulando, né, um profissional da área, aí acaba trazendo para o político uma experiência ruim e ele para de acreditar no seu trabalho, no meu trabalho. Sim. Eu já vivi muito isso, dos políticos dizerem assim: "Ah, esse negócio de rede social não funciona". Não existe isso, sabe. Se a rede social funciona para as grandes corporações do mundo, todas as grandes fábricas de automóvel, Chevrolet, Ford, todas elas estão nas redes sociais. Todas as marcas de cerveja, todos os grandes anunciantes, você pega todas as grandes lojas, Casas Bahia, Americanas, tá todo mundo na rede social, tá todo mundo ganhando dinheiro com a rede social, tá todo mundo entendendo que a rede social é o que funciona. Então, quando o político chega para mim e diz: "Rede social não funciona", eu vou lá na rede social dele e eu vejo que não funciona mesmo, é o trabalho dele na rede social. Então, às vezes é a visão do político, às vezes ele até tem uma equipe de assessoria, ele tem uma galera que está ali perto dele que quer fazer diferente, que quer fazer na lógica do que a gente trabalha, do que eu trabalho, do que você trabalha, mas você também tem os profissionais, e isso, Luiz, é muito perigoso, porque normalmente esse profissional que não trabalha com rede social, não gosta de trabalhar com rede social, não entende de redes sociais, na verdade ele está transferindo para o cliente a preguiça dele de aprender, de testar, de se qualificar. Então é aquela coisa do cara que diz assim: "Ah, eu não gosto disso". Mas você entende disso? "Ah, nem procurei entender". Então você, na verdade, está assumindo a sua própria ignorância. Você está mostrando que você é um ignorante no assunto, e ninguém que é ignorante em nada consegue validar ou invalidar aquilo. Então, é muito importante o político entender, primeiro,
O político precisa entender que ele não consegue se reeleger no ano que vem, sem um bom trabalho de rede social. Até porque a rede social, eu digo que a rede social ela não dá voto. A rede social, ela facilita o voto, né. Aquele político, a gente sabe que é realidade. Aquele político que compra voto, ele antes ele comprava o voto vinha, porque só ele comprava aquele voto. Agora ele está comprando um voto de uma pessoa que vendeu o voto para 4 pessoas. E essa pessoa no final, ela não vai votar em quem comprou e nem em quem pagou mais, porque aí virou leilão. Eu dou 200, tu dá 300, tu dá 500, ele dá 1.000. Ah, o cara que dá 1.000 vai ganhar. Não, o cara que dá 1.000 às vezes é o que não tem chance nenhuma, justamente porque é o que parece o mais otário da equação. E o cara diz: "Eu vou votar naquele que deu 200, rapaz, que ele é tão pobrezinho, ele nem podia me dar, mas ele fez um esforço para me dar os 200". E no final das contas, o eleitor vota em quem ele gosta. O eleitor vota em quem ele quer. Várias campanhas a gente trabalhou isso, né, receba de quem lhe der e vote em quem você quiser. E às vezes, você tem aquele político que ele dá alguma coisa, porque ele daria de qualquer maneira, não é questão eleitoral. Ele é um cara assistencialista, ele é um cara que gosta de ajudar as pessoas. Só que aí é diferente. O cara que diz assim: "Ó, chegou um vereador aqui, me deu X, disse que era para eu votar no deputado fulano de tal. Não sei nem quem é esse deputado, não sei nem para onde vai, não sei o que é que ele defende". E aí fica o vereador ali na porta da cidade dizendo assim, ó, o prefeito na porta da cidade dizendo assim: "Meu deputado federal aqui é fulano, meu deputado estadual é cicrano. Não entra ninguém aqui". Cara, o eleitor está dentro do banheiro, sentado no vaso, e o adversário está falando com ele direto no celular. "Eu sei o que você passa, eu sei sua vida e tal". Então, o eleitor vai dizer assim: "Ah, eu vou receber daquele cara que está me dando, ou eu vou dizer para o prefeito que eu vou votar no candidato dele, mas eu quero votar nesse cara aqui, eu quero votar nessa mulher aqui, que essa pessoa é que se conecta comigo". Então, o que eu estou dizendo é que tem políticos que vão dar o pulo do gato e vão dizer assim: "Eu não vou gastar dinheiro, eu não vou jogar esse jogo, eu vou tentar vencer só assim". E vencem, alguns vencem, mas não todos. O que você precisa hoje é ter o mix. Então você precisa ter o partido, você precisa ter o grupo, você precisa ter a estrutura de campanha, você precisa ter a verba eleitoral, você precisa ter esse trabalho de chegar junto do eleitor. Não estou falando de fazer nada errado, eu estou falando porque é uma coisa que hoje é institucionalizada no Brasil, o assistencialismo. Então, todo político, todo gabinete de deputado tem ali uma verba para ajudar as pessoas. Toda prefeitura tem uma secretaria de assistência social. Então, isso é uma coisa que virou praxe no Brasil. E não é só dar comida nem dar dinheiro, é dar um exame, é conseguir uma cirurgia. Isso são coisas que o eleitor tem direito. Mas por uma questão que eu considero que seja um desvio da política, né, eu digo que existem 4 cânceres na política brasileira: compra de voto, tráfico de influência, cooptação de lideranças e manipulação de pesquisas. Ainda tem o quinto, que é fake news. Se você tirar essas 5 coisas da política brasileira, o Brasil virá Finlândia, o Brasil virá Suécia. Só que não tem, eu não tenho poder de tirar, então eu não vou prever um cenário sem isso, eu vou ter que trabalhar com esse cenário. Então os políticos mais inteligentes hoje são esses políticos que entenderam que se ele tem estrutura, se ele tem partido, se ele tem grana, se ele tem isso, e ele coloca uma camada de marketing, principalmente marketing digital, para construir essa marca política, ele consegue facilitar. Eu faço uma brincadeira que eu digo que o nosso trabalho ele é a vaselina do voto. Então ele consegue vaselinar o eleitor, ele consegue fazer com que o eleitor venha mais fácil. Famoso babão, você acha que atrapalha ou ajuda na campanha? Tem babão para tudo. Eu acho que tem o babão que ajuda, sabe. Eu acredito que tem o babão que atrapalha, e o que eu acredito é que, assim, não existe política sem babão. O que precisa é treinar o babão, então você precisa transformar aquele babão num assessor, transformar aquele babão num consultor, num marqueteiro, fazer com que aquele babão porque normalmente o interesse do babão é bom. O objetivo do babão é ajudar mesmo, ele quer que o cara se eleja. Só que, como ele está mal treinado, como ele está mal posicionado, mal direcionado, ele termina atrapalhando. Então, se você qualifica o babão, se você faz com que ele seja um assessor, um cara que está ali e entende onde é que ele ajuda, onde é que ele atrapalha, isso funciona.
Tem alguns que não tem jeito, a gente sabe disso. Então, no caso desses, aí já é a situação em que você precisa manter o cara na estrutura, mas você precisa segregar ele. Segregar como? Ó, esse cara, nisso ele me ajuda. Então, por exemplo, vou organizar um evento. Eu tenho um babão aqui que ele é muito bom em organizar evento. Agora, nada do que ele fala faz sentido. Ele só fala besteira. Então, eu vou colocar ele para organizar os eventos e tudo que ele falar eu simplesmente não vou escutar. Do mesmo jeito que tem um que fala um monte de coisa que faz muito sentido, mas se você pedir para ele organizar um evento, vai dar muito errado. Então, o político precisa ter essa visão de dizer assim: eu sou. Política é unir, política não é separar, política não é afastar. Então, eu preciso de todo mundo perto de mim. Então, ele precisa fazer a leitura de cada pessoa que está ali com ele, entender como é que essa pessoa ajuda, como é que essa pessoa atrapalha e criar os gatilhos necessários para que essa pessoa ajude quando tem que ajudar e não atrapalhe quando pode atrapalhar. Qual conselho você daria para quem quer ganhar a eleição de 2026? Não entender, aí eu vou fazer uma brincadeira com você, Luiz. Não achar que eleição se ganha. O político tem que entender que eleição se vence. Toda vez que eu estou conversando com um político e o político chega para mim e diz: "Não, porque eu ganhei a eleição", eu digo: "Quem foi que deu?" Porque ganhar é um presente, ganhar é algo que a gente recebe, alguém deu para a gente, né. Se o prefeito ganhou a eleição, isso aconteceu porque o opositor provavelmente não fez uma boa campanha e perdeu a eleição para ele, entregou a eleição para ele. Então o político precisa entender que eleição não se ganha, eleição se vence. E para você vencer uma eleição, você tem que construir uma campanha, construir uma estratégia que mesmo que o seu opositor faça tudo certo, você vai vencer. Então, o grande primeiro passo de uma campanha é não errar, porque a gente perde é no erro. Então, o político precisa, eu digo que ele precisa cercar pelos 7 lados, né, que as pessoas dizem: "Não, tem que cercar pelos 4 lados", não, tem que cercar pelos 4 lados, pelo lado de cima, pelo lado de baixo e pelo lado de dentro. Então, ele tem que olhar o projeto dele de uma maneira muito holística, sob todos os pontos de vista, e ele tem que entender assim: isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tudo vai estar muito certinho. Por quê? Se ele bater aqui, ele não entra. Se ele bater aqui, ele não entra. Se ele bater aqui, ele não entra. A gente que trabalha com estratégia, a gente sabe que a primeira coisa que a gente faz num embate direto, por exemplo, numa campanha majoritária, ou mesmo numa campanha proporcional de um deputado estadual que está disputando claramente com o outro, é procurar o ponto fraco do outro. Então, a primeira coisa que eu faço em qualquer campanha que eu estou trabalhando é mitigar os pontos de atenção. A gente identifica todos os pontos fracos e aí a gente mitiga ou elimina. Então, assim, ó, esse cara ele tem um problema aqui, que ele tem uma história que ele viveu 20 anos atrás e que isso é uma mancha na história dele. Então vamos ver como é que a gente elimina isso, porque esse é um ponto de ataque, né. A gente faz muito isso utilizando a ferramenta SWOT, né, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então forças e fraquezas são elementos intrínsecos, são próprios do eleitor, e oportunidades e ameaças são extrínsecos, são coisas que ele não tem controle sobre o fato, mas tem controle sobre a narrativa. Então quando a gente começa o projeto que a gente faz essa análise, a gente já vê o que é que ele tem de forte, e aí a gente trabalha isso, o que é que ele tem de fraco, e aí a gente corrige, quais são as oportunidades que ele tem, e aí a gente busca aproveitar, e quais são as ameaças para que a gente consiga reverter isso e de repente até transformar a ameaça em oportunidade ou força. Massa. Eu vou fazer uma brincadeira com você que é volta ou não volta, mas você vai ter que falar se volta ou não, a partir do ponto de vista do marketing político dessa galera, beleza? Então vamos começar. Lula, volta ou não? Voto. Por quê? Lula, ele é um cara que assim, eu preciso dizer que Lula, com todo respeito, Lula não entende porra nenhuma de marketing digital. Ele não entende. Só que ele é o político mais pragmático do Brasil. Ele é o cara que inclusive a gente teve uma virada de chave muito importante na comunicação digital de Lula nesses últimos meses, porque quando ele começou o governo, ele começou com uma comunicação que é uma comunicação muito equivocada, de institucionalizar, Sim. colocar a figura do presidente em primeiro lugar, e no momento em que ele viu que estava passando por um processo de muito enfraquecimento nas redes sociais,
e ele trouxe Sidônio, e ele trouxe uma galera nova para a comunicação dele, eu até brinco que ele usou um método que eu defendo no Eleja-se já faz bastante tempo, que é a gente chama de 40, 30, 20 e 10. 40% dos conteúdos precisam ser conteúdos pessoais. Então, quando o Lula começou a fazer isso, ele virou a chave e hoje as redes sociais dele têm um desempenho muito melhor. Mas eu não vou entender que Lula fez um curso, que Lula aprendeu sobre isso, que Lula foi lá e disse assim: "Ah, eu preciso entender de redes sociais". Ele simplesmente confiou nas pessoas certas e disse assim: "O que é que eu preciso fazer?". Você precisa fazer isso, você vai para o Pará agora para a COP30, em vez de você fazer um vídeo dizendo assim: "Estou aqui numa fábrica de farinha", não, você vai meter a mão na farinha, você vai fazer o vídeo você fazendo farinha, então ele é aquele cara que diz assim: "O que é que eu preciso fazer? Você precisa fazer isso, então vamos lá, é preciso fazer, eu vou fazer". Então eu voto nele pelo pragmatismo que ele tem. Bolsonaro. Voto também. Voto porque Bolsonaro, ele foi um cara que ele também, sendo muito sincero, não entende nada de marketing digital. Se você chegar para Bolsonaro e perguntar o que é algoritmo, o que é impulsionamento, o que é tráfego pago, ele não tem a mínima ideia do que é isso, mas ele conseguiu entender que ele só tinha um caminho e ele apostou tudo nesse caminho. Então, Bolsonaro não foi um cara. Se você analisar ali a campanha de 2018, você não vê nenhum movimento de Bolsonaro, muito pelo contrário, você não vê nenhum movimento de Bolsonaro no sentido de utilizar a popularidade que ele tinha e os números que ele tinha antes da campanha, que já eram bons, né, para a estrutura que ele vinha utilizando. Ele em nenhum momento ele chegou para dizer assim: "Ah, agora eu vou precisar me estruturar", como é uma coisa que eu estou vendo inclusive em alguns estados. Tem alguns estados que a gente vê, que tem ali o prefeito de uma cidade, que tem um político ali no estado que está despontando muito nas redes sociais, e esse político ele está meio que caindo numa cilada, porque ele está dizendo assim: "Eu só disputo se eu tiver grupo, eu só disputo se eu tiver partido, eu só disputo se eu conseguir fazer um acordo aqui com o status quo do meu estado ou do partido em nível nacional". Bolsonaro não fez isso. Bolsonaro em 2018, ele disse assim: "O que eu tenho é o que eu tenho, com o que eu tenho é com o que eu vou". E ele foi para a campanha sem abrir para esse outro lado. Ele com certeza teria condições de pegar ali uns 2, 3 partidos, conseguir mais tempo de televisão, conseguir verba eleitoral, conseguir alguma coisa. Com o que ele tinha, ele conseguiria. É óbvio que existe a leitura das pessoas que dizem assim: "Ele não aceitou isso, porque ele não queria depois ter que retornar para essas pessoas, o que essas pessoas provavelmente iam querer". E eu acredito que pode ser possível isso, mas o que eu entendi é que ele viu que a narrativa dele ficaria muito mais forte na perspectiva que ele dissesse assim: "Não aceito dinheiro, não aceito partido, não aceito o apoio desses caras, sou eu contra eles, né, somos nós contra todos". E aí foi onde ele virou, em vez de ser o candidato do centrão, ou o candidato do partido tal, ou o candidato de uma determinada bancada, ele virou o candidato do povo. Então ele trabalhou essa lógica de assim, é o povo contra o sistema, e deu muito certo. Raquel Lira. Cara, se você me perguntasse um ano atrás, eu não ia votar não, mas agora eu estou votando e estou votando bem, Bastante massa, é. eu estou votando bem em Raquel pelo seguinte: Raquel entendeu um negócio que poucos políticos entendem. João Campos não tem, a gente não consegue negar a força que João Campos tem na comunicação e nas redes sociais. Só que tem muitos políticos que eles entendem assim, vou fazer uma analogia aqui, esse cara é muito bom de futebol, eu sou muito bom de basquete. Eu não consigo vencer ele no futebol. Então eu vou tentar competir com ele jogando basquete. Só que o campeonato é de futebol. Vai ganhar quem souber jogar futebol. Raquel entendeu o seguinte: eu preciso aprender a jogar futebol. E está jogando bem. Então Raquel, ela, ela conseguiu fazer uma mudança na percepção da imagem dela, que hoje o eleitor de Pernambuco, antes ele tinha assim: João Campos é bom disso, Raquel é boa disso.
Então, João Campos é bom de rede social, de comunicação e tal, de conexão com as pessoas, pá-pá-pá, pá-pá-pá, pá-pá-pá. Raquel é boa de governo, Raquel é boa de gestão, Raquel é uma pessoa séria. E onde os políticos erram muito, que aí o político tenta vender isso na lógica de assim: "Não, eu não vou jogar esse jogo dele, eu não vou fazer dancinha, eu não vou fazer esse tipo de conteúdo". O que foi que ela entendeu? Se eu fizer o jogo dele, eu não perco o meu. Então, ao fazer um vídeo, por exemplo, correndo, ao fazer um vídeo descontraída, comendo, sei lá, arrochando lá uma porca num negócio lá, isso não desconstrói a autoridade dela. As pessoas não olham e dizem assim: "Ah, a Raquel agora só quer ser João Campos, então ela agora não é mais competente". Ela é competente e ela também joga o jogo dele. Então, eu prefiro votar num cara que é bom de basquete e bom de futebol, do que num cara que é só bom de futebol. Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, eu acredito que assim, eu voto nele e eu entendo que os políticos precisam entender muito bem o que é Nicolas do ponto de vista de fenômeno, porque Nicolas, ele é um fenômeno, na maioria dos casos, inalcançável para a maioria dos políticos, para a maioria dos políticos. Por quê? Nicolas não tem marqueteiro, Nicolas não tem estrategista, Nicolas não tem. É basicamente o que Nicolas tem é muito parecido com você ter uma situação, por exemplo, em que um grande atleta ele monta uma academia. Então, um empresário que monta uma academia igual a dele, jamais vai ter o que ele tem, porque ele é um grande atleta. E ele é o cara que, faz com que a academia dele tenha aquela força, porque ele entende o exercício, ele sabe a posição, ele sabe o treino, ele sabe a dieta, ele sabe tudo. Então o Nicolas, na verdade, Nicolas é um grande marqueteiro. Não adianta, e às vezes tem até colegas meus que dizem assim: "Não, mas político não é para estar se metendo no marketing". E se ele for marqueteiro? Então, Nicolas é marqueteiro. O fato dele estar na política foi uma construção que aconteceu, mas se Nicolas fosse, advogado, ele provavelmente seria um dos advogados mais ricos do Brasil, um dos advogados mais conhecidos do Brasil, porque o truque ali é a camada de marketing. Então, qualquer pessoa que ela souber o marketing, ela consegue jogar qualquer competência que ela tenha, qualquer projeto que ela tenha embaixo do marketing, ela vende qualquer coisa. É a lógica da venda que eu falei, né? Eu conheço pessoas, eu comecei a trabalhar na publicidade com um tio meu, que montou a primeira agência de publicidade da Paraíba, e eu sempre digo assim, ele nunca foi publicitário, de criar uma campanha, de criar nada. Ele era vendedor. Então, ele ganhou muito dinheiro e se deu muito bem como publicitário, com a agência de publicidade, mas se ele tivesse uma loja de colchões, ele teria se dado bem. Se ele tivesse um parque de vaquejada, ele tinha se dado bem. Então, o Nicolas é um cara que ele está se dando muito bem na política, como ele se daria bem em qualquer outra coisa. Óbvio que ele é inteligente, óbvio que ele é competente, óbvio que ele tem uma equipe muito boa do ponto de vista legislativo, do ponto de vista político e tal, mas a comunicação dele, Nicolas é quem faz todas as postagens, Nicolas é quem, desenvolve ou, faz parte da construção de todos os conteúdos. Então eu estou dizendo isso, que é até para concordar com os políticos de dizer assim: "Ah, mas Nicolas é algo único". Nicolas é algo único. Então o político ele não pode entender que ele consegue ter o que Nicolas tem sem ser o que Nicolas é. E aí é onde entra o nosso trabalho. Você tem um político que diz assim: "Eu quero fazer o que esse cara faz, mas eu não sei fazer o que ele faz. Eu vou contratar alguém para fazer para mim ou para fazer comigo. Para me ensinar a fazer, dificilmente funciona". Emerson, chegamos ao fim. Muito obrigado por esse Obrigado. Quer deixar alguma dica pra galera? Vou deixar uma dica aqui para você de Sergipe, e eu sei que você deve estar aí na dúvida de dizer assim: "Cara, rede social, mídias digitais". Eu estou aqui para lhe dizer que funciona e para garantir que funciona. Eu não conheço nenhum político que investiu nisso e que deu errado. Investiu certo, investiu com as pessoas certas, investiu com os profissionais certos. Não conheço nenhum político que depois se arrependeu de fazer isso. Então, não é marketing político,
é marketing de influência. E aí eu estou falando isso para você aqui de Sergipe, porque tem um cara aqui em Sergipe que entende de marketing de influência como ninguém. Eu estive aqui nesses últimos 2 dias, aprendi muito com ele, e esse cara chama Luiz da Hora. Então, hoje, se alguém chegar para mim e disser assim: "Quem é que você indica para fazer qualquer campanha de deputado estadual a governador, senador no estado de Sergipe?", eu boto minha mão no fogo que existe um estrategista que joga esse jogo do digital como ninguém aqui no estado de Sergipe, e é um cara chamado Luiz da Hora. Rapaz, tô quase eu vou chorar aqui. Ah, Obrigado, valeu, valeu, é isso. você é moral demais. Então é isso, minha gente. Se inscreve no canal, siga a gente nas redes sociais e até o próximo episódio.